Se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo 80. Salmos que são uma parte importante das Escrituras, da Palavra de Deus. São leituras poéticas que fazem muito parte da nossa vida como cristão. Então, eu acho que nós deveríamos refletir muito mais sobre o livro de Salmos. Eles falam sobre as nossas emoções, eles falam dos tempos de alegria e dos tempos de dificuldades. Eles não escondem que o ser humano tem as suas emoções, nós somos feitos de carne e osso. Então, eu acho que a gente deveria sempre refletir, são cânticos, são hinos, são orações, são desabafos com Deus, e eu acho que isso deve fazer parte sempre da nossa vida. Amém? Vocês abriram aí, Salmo 80, a gente vai ler só um pequeno trecho. A gente vai ler o versículo 18. E o versículo 18, ele vai dizer o seguinte, a parte B. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, Pai. Nós pedimos a tua presença no nosso meio, Pai. Nós pedimos o teu Espírito no nosso meio, Pai. Nós queremos ser transformados, agitados, chacoalhados pela tua palavra, Senhor, como nunca, Senhor. Nós precisamos da tua palavra muito mais do que ontem, muito mais do que no ano passado. Nós precisamos do Senhor hoje, Senhor. Vivifica o nosso coração, aviva a nossa alma, aviva o nosso ser. Nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Chega um momento, às vezes, em nossa vida que já não há mais choro, já não há mais quebrantamento, já não há mais um sentimento de necessidade, de desespero por Deus. Às vezes nós caímos numa apatia espiritual, isso acontece muitas vezes na vida do cristão. Isso acontece muitas vezes na vida daquele que realmente não se converteu ainda. E eu me lembro, há muitos anos atrás, eu comecei a assistir uma série que eu acho que muitos conhecem, chamada The Walking Dead. Série de zumbi. Minha mãe via aquilo, ela falava, ficava horrorizada. O que é isso, meu menino? Meu Deus do céu, misericórdia. O povo correndo de zumbi, matando zumbi, fugindo de zumbi, os zumbis comendo o povo. E essa ideia de zumbi, ela ficou muito marcada nos filmes de Hollywood, nas séries, na cultura pop. Muita coisa foi vendida de jogos a filmes e séries. Em 1968, um dos primeiros filmes lançados, que foi um dos primórdios dessa cultura de zumbis, foi um filme por Jorge Romero chamado A Noite dos Mortos-Vivos, né? E essa cultura começou a ser disseminada. E o zumbi, basicamente, o morto-vivo, é uma pessoa que não é mais uma pessoa. Ela não é mais um ser. Ela não tem mais emoções, ela não tem mais alegria, ela não tem mais motivos para viver. Ela, na verdade, ela está infectada com um vírus mortal. E você precisa sair correndo, porque se ele te morder, você também fica igual a ele. Basicamente, o zumbi, os mortos-vivos, eles apareceram nessa cultura e mostram aquela ficção de pessoas sem vida, de pessoas que não têm mais emoções, de pessoas que não são mais elas mesmas. E isso foi muito disseminado no meio dos cinemas. Agora, tem dias que é engraçado, né? Tem dias que você, trabalhador brasileiro, se acorda com aquela cara de morto-vivo, e você toma um gole de café, e você parece que acontece um avivamento na sua vida, né? Você desperta. Ou muitas vezes, quando a gente está tão cansado, aquele dia exaustivo do trabalho, ou exaustivo de algum dia que você teve que fazer algo durante o dia inteiro, e de repente você chega, você apaga, e você parece que morreu e acordou de novo, né? Às vezes a gente passa por um pequeno reavivamento na nossa vida. Você morre e ressuscita. Você que trabalha bastante sabe como é que é. Ou alguns até já desmaiaram aqui. Parece que você ressuscita.
Você apaga e ressuscita. Basicamente, é algo que acontece com a pessoa que está despertando. Mas voltando à história do contexto de Israel, possivelmente esse salmo foi escrito nos tempos do rei Ezequias e do rei Josias. Eles, na verdade, eram reis do Reino do Sul. Esse salmo, basicamente, ele vai falar sobre os problemas mais do Reino do Norte. E, na verdade, esse salmo ele vai falar sobre um drama vivido pelas tribos do Norte. Você deve se lembrar, o pastor Edson pregou bastante sobre os reis de Israel. No tempo de Salomão, depois da morte de Salomão, Israel se divide em Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul era Judá, Reino do Norte eram as tribos do Norte. E agora essas tribos do Norte, elas vão ser sitiadas, na verdade, pela Síria. Isso vai ser narrado em 2 Reis, no capítulo 17. E agora eles estão sendo sitiados pelo Império Assírio. E esse império agora ele vai dominar esse povo. Um grande drama acontece aqui com Israel. Um grande drama. Agora esse povo de Israel, esse povo do Reino do Norte, ele perde o seu reino unificado, ele já não era um reino unificado. Ele não tem mais uma terra. Ele já não tem mais valor, porque a própria terra de Israel era uma terra que dizia respeito ao valor de Israel, o povo da terra. É o povo que foi chamado por Deus para sair do Egito, para habitar a terra da promessa. Só que agora esse povo ele não tem mais terra, ele não tem mais valor, ele não tem mais a presença de Deus. Eles são mortos-vivos. Agora eles não têm mais motivos. Agora eles andam como mortos-vivos, como zumbis dos filmes de Hollywood. Agora eles andam somente pela sobrevivência. É até interessante porque muitos anos antes, o cerco da Síria, que vai ser narrado no período ali do profeta Eliseu, acontece que uma mulher ela come o seu próprio filho. É basicamente um filme de zumbi, olha isso. O povo agora está desesperançoso. Eles temem quando são sitiados por outras nações. Eles não têm mais a fé que eles tinham em Deus. Eles são um povo sem esperança. Eles são um povo sem valor, eles são um povo apático, um povo depressivo, um povo que agora não tem mais a vida de Deus. Eles não têm vida, eles vivem, mas não têm vida. Eles não confiam mais em Deus, eles não têm mais a presença de Deus, eles não têm mais vida, eles são mortos-vivos. Muitas vezes nós nos encontramos numa mesma situação que essa. Muitas vezes o povo de Deus se encontra numa situação em desesperança, em apatia, em mornidão, sem a presença de Deus, se sentindo sem valor. Muitas vezes nós nos encontramos da mesma forma como o povo de Israel se encontrava aqui. Agora, qual que é a razão dessa circunstância? Isso é muito óbvio. A razão é a desobediência da palavra de Deus. O povo de Israel desobedeceu a palavra de Deus. Se você puder, vamos abrir ali em 2 Reis, só para a gente ver o que acontece basicamente aqui. 2 Reis, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 7, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uma parte. Olha isso, 2 Reis 17, versículo 7, basicamente é o contexto que antecedeu esse salmo. E a palavra de Deus diz o seguinte: e isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Aserá, em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos,
como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira, e serviram os ídolos nos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam essas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos, e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês, e que lhes enviei por meio dos meus servos e profetas. Porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e as alianças que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Eu vou pular um pouquinho só para a gente não estender muito, ali no versículo 22, assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou de Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, e assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Quão sério é o que acontece com Israel? E sabe o que é louco? É uma loucura o que acontece aqui. O reino do norte, o reino agora de Israel, eles começam a seguir o seu próprio caminho. Eles são um povo de Deus agora que busca o seu próprio reino, que buscam as suas próprias coisas, que criam ídolos para si. É um povo que agora ele conhece a palavra de Deus, mas ele não exerce, ele não pratica, ele não vive a palavra de Deus. Essa semana eu estava vendo algumas coisas sobre inteligência artificial. Eu sei que está todo mundo maluco com essas coisas agora. Quem assistiu Exterminador do Futuro está horrorizado nesse momento. Essa semana eu estava vendo vendo a nova plataforma que a Google desenvolveu agora de vídeos. É um negócio absurdo. O negócio cria praticamente um filme. E a inteligência agora, ela cria personas. Ela cria coisas que são muito parecidas com o que é o real. Eles criam pessoas, vozes, expressões de sentimentos. Eles criam diálogos inexistentes. Personas que não são reais, timbre de voz. Criam música, criam tantas coisas. Cada vez está piorando esse negócio. As coisas estão começando a ficar de uma forma absurda. O real e o real, tanto que o debate agora entre os éticos da tecnologia é a problemática que isso vai criar na realidade humana. As pessoas não vão saber discernir o que é verdade e o que não é. A inteligência artificial faz isso. Agora, não é que não houvesse pessoas de Deus no reino do norte. Mas o que isso tem a ver? Porque agora esse povo ele começa a simular ser um povo de Deus. Agora eles são um povo de Deus criado por IA. Agora eles são um povo de Deus de simulação. Tem aparência de povo de Deus, mas não são um povo de Deus. Eles cantam como povo de Deus, mas não são povo de Deus. Eles fazem os seus atos litúrgicos como o povo de Deus, mas eles não são o povo de Deus. Eles dizem adorar um Deus de Israel, mas eles não são adoradores do Deus de Israel. Eles choram na porta do templo, eles oram, eles estão ali constantemente na sua vida religiosa, mas eles são um povo de simulação. Um povo simulado. Um povo que está simulando ser o povo de Deus. Um povo gerado por inteligência artificial. Eles não são mais verdadeiros. Agora esse povo do norte, eles têm o seu próprio rei. Eles têm a sua própria capital, que é Samaria. Eles têm os seus próprios sacerdotes. Eles têm o seu próprio destino. Eles escolhem aquilo que eles querem, porque agora eles são o povo de Deus, entre muitas aspas. Mas eles fazem exatamente o que o seu coração manda fazer. Eles são falsos, eles são fakes, eles têm aparência, eles podem enganar as pessoas, e eles às vezes estão enganando a si mesmos. É isso que acontece com o povo. Isso é uma coisa tão grave, mas tão grave,
que um dos profetas enviados ao Reino do Norte, o profeta Oséias, a gente vai ver isso narrado no primeiro capítulo de Oséias, no versículo 8, quando Deus ele estabelece aquela analogia com os filhos de Oséias, com Gomer, e ele fala o seguinte, no capítulo 8, Deus fala o seguinte: ponha nele, o seu segundo filho, ponha nele o nome de Loame, porque Loame significava não meu povo. Põe o nome do seu filho, Oséias, de Loame, porque esse povo de Israel já não é meu povo, e eu não serei o seu Deus. Você entende como é algo profundo isso que Deus fala para esse povo? Deus está basicamente falando assim: olha, vocês se aparentam ser povo de Deus, vocês se dizem povo de Deus, vocês são da linhagem de Israel, vocês têm seus sacerdotes, vocês estão fazendo seus sacrifícios, mas vocês não são meu povo, vocês são falsos, vocês são apáticos, vocês são mornos. Basicamente é isso que nós vemos aqui. Quão grave é isso que está acontecendo com esse povo? Simulando ser povo de Deus. E sabe uma coisa? Às vezes nós estamos domingo após domingo na igreja. Às vezes nós estamos cumprindo as nossas liturgias cristãs, porque nós crescemos assim. Temos o nosso ministério que precisa ser zelado, temos as ofertas a serem feitas, temos que ajudar nos ministérios, temos que fazer, somos crentes, somos evangélicos, precisamos ser o povo de Deus. Mas pode chegar um momento que já não há mais choro, pode chegar um momento onde já não há mais quebrantamento, pode chegar um momento onde já não há mais o Espírito de Deus dentro de nós. Pode chegar um momento que você sabe todos os trejeitos de um crente, mas você já não tem mais o Deus dos cristãos. Pode chegar um momento onde você canta, onde você chora, onde você ajoelha, onde você exerce muitas coisas, mas não existe um verdadeiro quebrantamento dentro de você. Pode chegar um momento onde você está constantemente vindo à igreja, mas já não há mais devoção a Deus. É isso que acontece com esse povo, onde não há mais um coração verdadeiro diante de Deus. Pode chegar um momento onde nós estamos simulando ser povo de Deus. Pode chegar um momento onde nós somos mortos-vivos. Domingo após domingo, apenas sobrevivendo nessa vida dura. Pode chegar um momento que nós estamos constantemente vivendo sem o Espírito de Deus, sem vida, sem paz, sem quebrantamento, sem um coração devoto a Deus. Agora já não sentimos falta de ler a palavra. Agora passa uma semana e você não faz diferença se você lê um versículo ou não. Agora passa 2 semanas e você não teve um tempo de oração, mas tudo bem. Você é um morto-vivo. Agora somos egoístas, não ligamos para o próximo. Agora nós nos amoldamos aos padrões deste mundo. Agora nós somos tão parecidos com as pessoas que não são seguidores de Cristo. Agora nossas prioridades são outras. Nós temos a prioridade de fazer a nossa vida, de fazer a nossa história, de ser o protagonista da nossa vida. Agora não temos mais um Deus a seguir, apenas é um detalhe da nossa vida. É para você se sentir bem, é para você bater o cartão na igreja, é para você exercer a sua necessidade social, a sua necessidade religiosa. Agora o nosso estilo de vida não reflete o Evangelho. Nós somos mortos-vivos. Nós podemos nos tornar mortos-vivos, verdadeiros zumbis crentes, que andam para lá e para cá sem vida. Nós agora podemos nos tornar um povo de Deus gerado por inteligência artificial.
temos toda a aparência de crente, mas somos falsos. Somos apenas uma reprodução de coisas que existem. É falso, é sem vida, é sem poder, é sem o Espírito de Deus. É sem vida. Eu li um artigo recente da USP, e um pesquisador da USP, ele estava falando sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Basicamente, nesse artigo falando sobre a quantidade de crescimento desde a década de 60, e ele diz que hoje, a partir ali das últimas atualizações do IBGE, 1 em cada 3 adultos no Brasil se identifica como evangélico. É bastante gente. Basicamente, nós somos um país cristão. Aqueles que não são evangélicos, a grande outra parte é católico. Mas o que me chamou a atenção no artigo dele é que ele falou o seguinte, uma frase muito forte para nós, vindo de um pesquisador da USP, nem sei se o cara é cristão. Ele diz o seguinte: os desafios de uma sociedade pós-cristã no sentido de que nós somos um país, na verdade, uma sociedade já cristã, assim como foi a Europa, assim como é os Estados Unidos. Agora nós temos o desafio de reproduzir isso nas próximas gerações. Agora nós temos a palavra de Deus, nós temos o cristianismo, agora nós estamos numa época pós-cristã. Ele fala o seguinte: os desafios de uma sociedade pós-cristã são que as pessoas praticam, mas não praticam tanto a sua fé. Elas leem, mas não leem tanto o livro de todos, que é a Bíblia. É um meio termo, é mornidão. Somos mortos-vivos, trajados de seguidores de Cristo. Basicamente é isso que o artigo está falando, porque muitos de nós se dizem cristãos, mas nós não exercemos de fato o que um seguidor de Cristo exerce. Agora, voltando ao povo de Israel, é justamente isso que acontecia com eles. Eles já não creem mais como antes. Eles já não conhecem a palavra de Deus como antes. Eles já não veem necessidade da leitura das Escrituras. Eles não sentem falta da palavra de Deus, da presença de Deus, do quebrantamento, do arrependimento. É isso. Um povo sem terra, um povo sem palavra, um povo sem esperança, um povo sem Deus, um povo sem vida, um povo morto-vivo. Povo morto-vivo. E é aí que surge uma das orações mais tocantes do livro de Salmo. Nesse drama todo, por conta dessa situação toda, o salmista vai escrever em meio a essa apatia, em meio a essa angústia, quando sorrateiramente o espírito de morte começa a dominar e tomar conta das entranhas do povo de Deus, existe um clamor a ser entoado. E o salmista diz: vivifica-nos, Deus. Vivifica-nos, Deus. Aviva o nosso coração, Senhor. Aviva o nosso ser, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Aviva esse povo que agora é morto-vivo, porque nós invocaremos o Teu nome, Deus. Aviva-nos, Pai. Traz vida a nós. Aviva-nos. Esse salmo, na verdade, ela é uma contracultura com o que estava acontecendo nesse período. É uma rebelião contra os padrões desse mundo. É uma rebelião contra a apatia. É uma rebelião contra a mornidão espiritual. É uma rebeldia contra um coração duro, um coração que não é mais quebrantado, um coração gelado, frio. Vivifica-nos, Deus. Aviva o nosso coração. E é interessante como esse salmo ele traz um aspecto da soberania de Deus. Afinal de contas, esse povo estava também desesperançoso por conta do juízo de Deus. Eles desobedeceram, eles sabiam da palavra de Deus,
mas eles recebem esse juízo de Deus. Mas o salmista diz com o coração quebrantado: Senhor, Tu és o pastor de Israel. Ele começa o salmo assim: Tu és o pastor de Israel, pastor de José. Essa ideia reverbera sobre quase todo o Antigo Testamento. Vocês lembram do Salmo de Davi 23, o Senhor é o meu pastor. Essa ideia de que Deus ele é soberano, Ele cuida de todas as coisas. Israel ele tinha essa percepção, mas eles negligenciavam essa verdade. Negligenciavam que eles tinham um pastor. Alguém que permanecia atento ao seu rebanho. Deus sempre cuidou de Israel, queridos. Deus sempre nos conduziu. Mesmo em tempos apáticos, mesmo em tempos sem vida, o Senhor permaneceu conduzindo a nossa história. É o Senhor quem nos conduz. A oração diz isso. Deus ele é soberano sobre todas as situações, tanto que o salmista vai dizer que o Senhor nos deu pão de lágrimas. Eles não falaram que foi o diabo que deu o pão de lágrimas. Eles não falaram que foram os inimigos, os assírios, os sírios, os ímpios que deram pão de lágrimas. Mas ele diz: o Senhor nos deu pão de lágrimas. Ele compreende que às vezes o juízo de Deus, ele vem também, ele precedendo a misericórdia de Deus. Nós entendemos Deus, nós erramos Deus, agora ouve a nossa oração, Senhor, não se volte contra nós, o Senhor está dando pão de lágrimas a esse teu povo, vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos. Você já parou para pensar que Deus, Ele não se surpreende com nada? Nem nos momentos mais sombrios da nossa vida, Deus, Ele não se surpreende com nada. Deus, Ele sabe de todas as coisas. John Wesley, quando tinha 5 anos, o grande pregador dos avivamentos da Inglaterra, ele passou por um fogo na sua casa, um incêndio. Foi o último filho de Susannah Wesley a ser tirado, com 5 anos de idade, quase morreu. Mas o Senhor é soberano. O Senhor pega as tragédias da nossa vida e Ele sabe de todas as coisas. John Wesley viria a se tornar o que era chamado de o tição tirado do fogo. Essa foi a referência a John Wesley, porque ele foi tirado daquele incêndio com 5 anos de idade e ele tacou fogo na Inglaterra. Deus é soberano. Deus também é retratado como jardineiro nesse salmo. Isso é uma menção muito poética, muito bonita desse salmo. Senhor, o Senhor plantou Israel, o Senhor trouxe a videira do Egito e plantou nessa terra. Senhor, o Senhor é o nosso jardineiro. Assim como nós cantamos o jardim em particular, o Senhor é aquele que cuida, é aquele que planta, é aquele que conhece as raízes de Israel. É aquele que sabe o solo aonde nós fomos plantados, o povo de Deus. O Senhor é soberano. Deus sabe onde havia plantado Israel, Deus sabe onde Ele plantou você. Deus sabe. Deus conhece as seções, as estações da nossa vida. Nesse salmo, Deus é soberano. Nessa palavra, Deus é soberano. E é essa ideia de soberania de Deus que nos leva a pensar que o avivamento vem do soberano Deus. O avivamento vem de Deus. Por que esses aspectos estão aqui? Porque o salmista clama por avivamento por aquele que é soberano. A iniciativa é de Deus. É Deus quem aviva a nossa alma. É Deus quem vivifica o nosso coração. É Deus que quando nós estamos mortos, vivos, é Deus que nos dá vivacidade para viver. Eu respeito alguns movimentos que até dizem sobre trazer avivamento. Mas quem traz avivamento é o Senhor. Quem traz vivacidade é o Senhor, não é o homem. Nós não temos poder para fazer isso, mas Deus tem. Essa é a nossa esperança.
É a partir desse momento de avivamento no nosso coração que nós invocamos o nome de Deus, que nós buscamos o santo nome de Deus. É a partir disso. Agora, o que é ser avivado? O que é avivamento? O que é ser vivificado? O que é? Eu fiz uma coisa que eu vi o pastor John Piper fazer esses dias e eu repeti também. Eu perguntei ao ChatGPT se ele poderia ser avivado. Olha só, nós estamos ficando meio doidos com essas coisas, né? Fui para o ChatGPT e perguntei, você pode ser vivificado, ChatGPT? Aí ele me deu a resposta, eu trouxe para vocês. Ele falou o seguinte: essa é uma pergunta profunda. E a resposta depende do que você quer dizer com vivificado. Se você está se referindo ao sentido espiritual, como a Bíblia usa o termo, por exemplo, em Salmo 119, 25, vivifica-me segundo a tua palavra, então não exatamente. O ChatGPT é crente, olha só. Lembra de versículo mais que a gente? Eu, como inteligência artificial, não sou um ser vivo, não tenho espírito, alma ou emoções verdadeiras. Portanto, não posso ser vivificado no sentido bíblico ou espiritual, que envolve ser revigorado ou trazido à vida por Deus. Olha que loucura. Sabe por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque, queridos, a nós é dado o privilégio de sermos verdadeiramente avivados pelo Espírito de Deus. Você não é uma máquina. Você tem o Espírito de Deus, você pode buscar a palavra de Deus, você pode se arrepender, você pode ser cheio do Espírito Santo. Você não é uma farsa, você não é fake, você pode ser vivificado pelo Senhor. Você pode ser avivado por Deus. Você é feito de carne e osso, mas você pode ser cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, o que é avivar? O que é ser avivado? O avivamento, ele aconteceu muitas vezes na história da humanidade, e eu trouxe alguns pontos importantes sobre o avivamento, porque nós precisamos ansiar por avivamento em nossa geração, em nossa vida, em nossa igreja, em nosso país. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é que o avivamento, ele traz um desejo pela palavra de Deus. Querido, se você se diz avivado, mas você não tem desejo pela palavra de Deus, você está emocionado. Você não sabe o que é ser seguidor de Cristo. O avivamento, ele traz um desejo de ser vivificado pela palavra de Deus, como o próprio ChatGPT diz, olha só, o Salmo 119, vivifica-me segundo a tua palavra. Isso está prefigurado no livro de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, olha, pegue e coma esse livro. Devore esse livro. O nosso anseio, quando nós somos avivados, é devorar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para ser devorada, é para ser engolida pelo nosso coração, pela nossa alma, por quem nós somos. Nós precisamos ser pessoas avivadas que acordam com desejo de conhecer a palavra de Deus, com desejo de buscar a palavra de Deus, de ler o Antigo, de ler o Novo Testamento, de chorar lendo a palavra de Deus, de chorar lendo as histórias de Deus, de fazer a história da Bíblia a nossa história. O avivamento, ele traz um desejo profundo pela palavra de Deus. O segundo ponto é que o avivamento, ele traz um amor a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração. Vocês lembram que o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, vai dizer, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o primeiro amor, é o amor mais profundo. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração.
Isso vai ser relembrado por Jesus em Mateus 22. O maior mandamento é esse: ame o Senhor teu Deus de todo o coração. Quando nós estamos vivificados por Deus, nós temos um desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Custe o que custar, custe a nossa vida, custe o nosso emprego, custe o nosso dinheiro, custe o nosso orgulho, custe o nosso ego, nós te amamos, Deus. Nós temos um amor profundo por Deus. Nós queremos largar todas as coisas, porque nós amamos ao nosso Deus. Vocês lembram da história de Ruth? Ruth chega, uma mulher moabita que não era de Israel, ela chega para sua sogra, Noemi, e ela fala assim: eu irei onde você for, porque o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ela entendeu que ela precisava amar a Deus sobre todas as coisas, deixar as coisas do passado, deixar a solidão, deixar o seu povo, deixar a sua família, porque ela queria amar a Deus sobre todas as coisas. Amar é ter apego. Vocês lembram quando vocês eram criança, ou se você tem filho, a criança tem apego pelo pai. Se ela se perde, ela já chora, já fica desesperada, ela quer grudar. Amar é ter apego, amar é estar junto, amar é sentir falta da presença de Deus, é sentir falta do tempo de oração, do tempo de busca, do tempo de choro, do tempo de jejum. Amar é isso, é transformar sentimento em ação, não é apenas um sentimento, não é apenas emocionalismo, mas é transformar a sua vida em atitudes, em ações, em hábitos que vão ser eternos diante de Deus. Pastor Russell Shedd, grande teólogo, falou que avivamento é uma obra que tira o sentimento de autoproteção e segurança para criar em nós um sentimento que não precisamos de nada a não ser de Deus. Queridos, nós não precisamos de nada a não ser do nosso Deus. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de status, nós não precisamos de reconhecimento, de aplausos, nós não precisamos ser vistos por pessoas, nós não precisamos ser justificados diante dos homens, nós precisamos de Deus. Nós não precisamos dessas coisas passageiras. Às vezes nós estamos mortos vivos, onde o amor não existe mais, onde, como o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse fala, vocês agora estão mornos e eu vou vomitar vocês. Muitas vezes nós estamos mornos e não amamos mais a Deus. Terceiro ponto aqui, o avivamento, ele traz convicção de pecado e arrependimento. Isso aqui é profundo, queridos. Convicção de pecado. Quer tirar um morto-vivo da situação dele? Convicção de pecado. Billy Graham disse que avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. O Salmo 51, quando Davi errou e pecou, ele clama a Deus, aquele salmo profundo: ó Senhor, cria em mim um coração puro diante de Ti, Senhor, porque eu me arrependo do meu pecado, pequei contra Ti, Deus. O verdadeiro avivamento, ele traz uma convicção de pecado, porque nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos. Jonas, quando prega ao povo ninivita, o profeta, ele prega contra esse povo que era completamente perdido, e eles se ajoelham, eles se arrependem, e há um dos maiores avivamentos na história, naquele povo que era um povo caldeu, um povo terrível, adorador de outros deuses, e houve um avivamento naquele povo. Russell Shedd também vai dizer que avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não há avivamento. Às vezes muitas pessoas falam sobre avivamento aqui, avivamento ali, mas de fato existe arrependimento dos membros desse avivamento.
Existe um choro incessante, nós erramos contra o Senhor, nós não lemos mais a Tua palavra, nós caímos em pecados, eu caí em adultério, eu caí em pornografia, eu minto, eu não me alegro, eu sou orgulhoso, eu falo mal do meu irmão. Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Avivamento traz convicção de pecado, convicção de pecado. Queridos, eu falo uma coisa para homens e mulheres, mas basicamente para homens se arrependam dos seus pecados. Maridos, cuidado com o que vocês olham, cuidado com o teu coração, cuidado, jovens, adolescentes, enquanto nós estamos constantemente em looping, olhando redes sociais, e as coisas estão se acostumando, e nós estamos mergulhando nessa cultura que chamam de soft porn. Agora as pessoas não veem as questões sexuais como algo perigoso, e você disfarça dentro do seu coração. Você precisa se arrepender, meu querido. Vigia os teus olhos, vigia o teu coração, porque talvez você esteja como morto-vivo. Hoje é tempo de se arrepender, hoje é tempo de chegar diante do Senhor e clamar por arrependimento, e clamar por redenção, porque Ele é um Deus que perdoa a nossa vida. Talvez nós estejamos mortos por conta de pecados obscuros, pecados ocultos. Busque ajuda, busque irmãos, busque líderes, busque pessoas que possam orar com você. Isso é avivamento, não é se sentir envergonhado, isso é vivacidade de Deus. Isso é ser vivo diante de Deus. Quarto ponto, avivamento traz o desejo de engajar corajosamente na obra de Deus. Corajosamente. Queridos, nós temos tantas obras a serem feitas. Faltam pessoas, faltam líderes, faltam pessoas engajadas na obra de Deus, que vão deixar o seu dia ali de sexta-feira, não vai assistir o seu Netflix, mas vai estar fazendo a obra de Deus. Nós precisamos de pessoas que larguem tudo para pregar no sertão do Evangelho, para largar o seu emprego, para largar a sua vida. Queridos, nós estamos com um projeto de viagem missionária, nós precisamos de missionários para serem enviados. Isso é avivamento. É quando as pessoas têm um desejo de pregar a palavra de Deus, um desejo de ir, um desejo de largar todas as coisas, porque eles só amam a Deus. John Wesley foi o grande pregador no avivamento inglês. Pregou em toda a Inglaterra. Ele e seu irmão Charles Wesley e George Whitefield foram os grandes pregadores desse avivamento, onde muitas pessoas se converteram. Historiadores dizem que só não aconteceu uma revolução francesa na Inglaterra por conta do avivamento da igreja metodista. Olha a transformação que o avivamento traz para a sociedade. Quando Zinzendorf foi um dos irmãos moravianos da Tchecoslováquia, que se vendiam como escravos para pregarem o evangelho a tribos. Angar de Hamburgo, que foi um pregador aos vikings, um avivamento entre os vikings. William Seymour, negro, naquele período de intolerância racial, 1906, onde ele fazia seminário fora da sala de aula, porque ele não podia estudar com brancos, mas foi um homem que orou, que buscou, que clamou, e o avivamento na Rua Azusa aconteceu, e até hoje os efeitos são sentidos. Lonnie Free, que foi um pregador dos hippies, lançou até o filme Jesus Movement, um homem que pregou aos hippies, um homem que esteve ali diante deles, um movimento que transformou aquele período da época do rock, sexo, drogas e rock and roll, e também as músicas que eles tocavam, os festivais que eles faziam, um homem que pregou a essa geração, e que muitos foram transformados nesse período. Movimentos carismáticos, pentecostais foram influenciados pelo avivamento hippie.
Vineyard, as músicas que nós cantamos a Vineyard, foi um movimento que se desdobrou do avivamento hippie. Nós precisamos de pessoas que se engajem, que tenham um desejo de se engajar com a obra de Deus. Que buscam incessantemente serem vivificados por Deus. De mortos-vivos a pessoas cheias da vida do Espírito de Deus. Richard Owen Roberts foi um grande estudioso dos avivamentos. Ele catalogou por volta de 9.000 avivamentos. Ele fala uma frase muito interessante que é: avivamento somente vem quando o Senhor manda. O Senhor somente manda quando nós precisamos. E com certeza nós, o seu povo, precisamos disso agora. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida do Espírito Santo de Deus. E queridos, talvez muitos de nós estejamos aqui mortos vivos. Talvez muitos de nós estejamos aqui apenas batendo cartão na igreja, porque afinal de contas é isso que você aprendeu. Talvez muitos de nós precisamos desse avivamento dentro do nosso coração. Talvez nós precisamos mudar quem nós somos. Talvez você não seja a pessoa que você deveria ser. Mas a glória é que o nosso Deus pode fazer. A glória maior é que o nosso Deus pode dar vida a nós. O nosso Deus pode avivar o nosso ser, avivar o nosso coração. Que a nossa oração seja, queridos, em meio à apatia, em meio à mornidão, em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração que se perde da presença de Deus, que se perde da palavra de Deus, que a nossa oração seja: vivifica-nos, Senhor, e nós invocaremos o Teu nome. Vivifica-nos, Senhor, e nós invocaremos o Teu nome. Aviva o nosso coração, Senhor, e nós buscaremos a Tua face. Aviva o nosso ser, muda quem nós somos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Vamos nos colocar de pé. Como nós precisamos do Senhor. Queridos, isso é todos nós. Todos nós. Todos nós precisamos de avivamento da parte de Deus. Todos nós precisamos de vida da parte de Deus. Então que a nossa oração seja: dá vida a nós, Pai. Pessoal, a solução para o Brasil não é política. A solução para o Brasil não é econômica. A solução do Brasil é um avivamento verdadeiro. É um avivamento entre os jovens, é um avivamento entre as pessoas, é um avivamento entre as igrejas, é um avivamento entre a sociedade, é uma transformação, é a convicção de pecado entre políticos, entre bandidos, entre pessoas do crime. Esse é o avivamento que nós precisamos. Essa é a transformação social que nós precisamos. Queridos, nós precisamos orar, nós não podemos trazer avivamento, mas nós podemos clamar: Senhor, vivifica a nossa vida, Senhor, vivifica a nossa história, Senhor, vivifica o nosso país, vivifica a nossa casa, Senhor. Vamos orar como igreja, vamos pedir vida. Peça vida primeiramente a você, ao seu coração. Peça vida à sua família, peça vida à nossa igreja, peça vida ao nosso país. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós nos chegamos diante de Ti, Deus. Somos pecadores, somos errados, somos orgulhosos, Pai. Erramos tantas vezes, Deus, contra Ti, contra a Tua palavra, Deus.
Mas o que nós te pedimos, Senhor, aviva o nosso coração, Pai, aviva o nosso ser, traz vida, Pai, traz vida entre os irmãos, traz vida aos casamentos, traz vida aos jovens, traz vida aos adolescentes, traz vida às crianças, traz vida aos idosos, Pai, traz vida às pessoas, Senhor. Senhor, se existem pessoas aqui que estavam andando como mortos-vivos, como pessoas sem vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo encha o coração delas, Pai, aviva o coração delas, Pai, traga elas ao arrependimento, Senhor, traga elas um desejo de buscar a Tua palavra, traga elas uma convicção de pecado, Senhor. Traga avivamento à nossa igreja, traga avivamento ao nosso lar, traga avivamento ao nosso país, Senhor. Nós oramos pela sociedade, Pai, nós oramos pelos jovens, Senhor. Traz vida aos perdidos, Senhor, traz vida às pessoas que estão perdidas de Ti, Senhor. Aqueles que um dia estiveram no banco da igreja, que ouviram Tua palavra, vivifica essas vidas, Pai. Entra, Senhor, nos lugares onde nós não conseguimos entrar, Deus. Entra, Senhor, em corações duros, em corações de pedra, Senhor, traz convicção, Senhor, entra nas favelas, entra no meio político, entra nos bailes funks, Pai, entra no meio artístico, no meio cultural, Senhor, desperta a Tua igreja, aviva a Tua igreja, nós precisamos de Ti, Senhor. Aviva-nos, Pai, aviva-nos, Pai, aviva o nosso coração, Senhor, nos tira a mornidão, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, tira a mornidão do nosso ser, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, aviva o nosso coração, Senhor, e nós certamente invocaremos o Teu nome, Deus. Aviva o nosso coração e nós certamente buscaremos a Tua face, Pai. Aviva o nosso coração e certamente os dias da nossa semana serão diferentes, Pai. Aviva o nosso coração e nós seremos transformados em outras pessoas, Pai. Em maridos melhores, em esposas melhores, em pais, em líderes melhores, em funcionários, em chefes melhores, Pai. Aviva, Pai, o nosso coração. Nós precisamos ser avivados, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor. E só o Senhor pode fazer, Pai. Só o Senhor pode fazer. Nós estamos prontos, Pai. Nós desejamos, Senhor. Aviva o nosso coração, Pai. Para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda o Senhor.